Connosco temos o Vítor Dias, que vem acompanhado, e traz a Susana Lourenço. Bem-vindos. Boa tarde. É com muito prazer. Já viste a loteirice? Sempre de cheirinho. Sempre. Cheira bem, não cheira? Cheirando. A minha vida não é fácil. Não. Susana, a minha vida não é fácil. É isto todos os dias. Acredito, pois. E hoje é salgado, porque normalmente são doces assim cheios de farinhas, açúcares e gorduras. Bem, Vítor, vamos explicar porque é que a Susana é a nossa convidada. É lá que isto fez luz aqui agora. O que é que a nossa convidada... Porquê é que trouxeste a Susana como convidada? Trouxe a Susana, a intenção na rubrica de corrida continua a ser aquela que sempre tive no Correr por Prazer ao longo destes 8 anos. Motivar as pessoas a correr. Correr por Prazer, para quem nunca viu, é o site do Vítor, que pode ser muito fácil, podem ser de forma muito fácil na internet, que é www.correrporprazer.com. Uma das nossas intenções é motivar as pessoas para correr e mostrar que não há realmente impossíveis e que são poucos os entraves, a não ser uma grave doença, lesão, que os faça correr. E é a minha intenção de trazer pessoas que realmente mostrem isso mesmo. E a Susana, de facto, é uma força da natureza, uma pessoa que, como ela vai explicar, que já pesou muito e que, como disse o nosso convidado da semana passada, o Pedro Mourinho, que teve ou melhor, representa um núcleo de pessoas que perderam a vergonha de correr. A Susana era uma das pessoas que poderia ter vergonha de correr, mas nunca o teve. É conhecida de toda a gente vê correr na Marginal, já pesou 120 quilos e terminou em novembro passado a Maratona do Porto. Foram muitos folhados de cabelo. Isso foi um acumular de uma vida. Pois, acredito. E começar a correr, eu falo para mim, continua a ser uma dificuldade. O conseguir, aquela coisa de chegar àquele ponto que é das coisas que mais me irrita, é ver... Irrita-me, não é porque ninguém tem culpa, irrita-me por eu não conseguir, que é estar a fazer as minhas caminhadas e ver as pessoas a correr, mas confortáveis, ou seja, a falarem um com o outro, em companhia, aquilo é um momento como outro qualquer, podiam estar em frente, podiam estar sentados numa esplanada, podiam estar num local qualquer, mas estão a correr. Chegar a esse ponto de conforto é difícil, Susana. É uma questão de mau feitio, como eu costumo dizer. Não é? É que eu tenho mau feitio ainda para mais. Mas é que toda a gente acha que começar a correr é ir um dia correr e correr meia hora. E ninguém faz isso. Eu não conheço ninguém que no primeiro dia que vai correr consiga correr 5 km seguidos. Portanto, é uma questão de mau feitio, de teimosia, de persistência e de não deixar que os dias maus nos deitem para baixo. Portanto, é uma questão só de ir sempre teimando e o corpo vai obedecendo. O corpo não é chegar lá e fazer isto, mas ir insistindo. Susana, então 120 quilos foi este número que a fez pensar, eu tenho que mudar a minha vida? Não. Eu, apesar de as pessoas magras acharem que os gordos são gordos porque querem, ninguém é gordo porque quer, ou ninguém gosta de ser gordo, porque se fosse fácil ninguém era gordo. Pronto, mas eu quando pesava 120 tive um problema nos pés, que me dificultava bastante a vida. E depois de um ano cheia de dores, eu decidi que era demasiado nova para... Isto foi com que idade? Foi há muito tempo? Eu penso que foi à volta de 13, 12 anos. Decidi que era muito nova para estar com uma dificuldade em andar. Portanto, Estamos a ver algumas fotografias suas. Com limitações. Pronto, e portanto, foi na altura que eu comecei a correr, foi para ver se conseguia resolver o problema dos meus pés. Foi uma altura complicada e difícil nos primeiros meses. Eu demorei 6 meses a conseguir correr meia hora seguida, portanto, só para ver o quanto não é fácil. E entretanto a corrida entranhou-se, digamos assim. Eu passei fase em que me lesionei, em que tive que abrandar de correr. Porque há esse não. Com o excesso de peso, as lesões aparecem com mais frequência. Podemos dizer isso, Vítor, pela experiência? Sim. O peso, obviamente, que estamos a ver uma foto da Susana, muito interessante, na maratona de São Francisco, nos Estados Unidos. Já faz maratonas e tudo? Fiz a maratona do Porto em novembro passado. Fiz a maratona do Porto, maratona. As meias é que já faço mais. Esta é a meia maratona, a tua primeira meia maratona. Não, esta foi há dois anos, esta é 2014. A primeira meia maratona que fizeste? Não, a primeira foi em 2011. 2011, recordo-me. Estava eu a dizer que o peso, obviamente, que será um problema também para os pés e para as articulações, mas vou voltar a referir, esta é terminar a maratona do Porto, acompanhada pelos amigos. Foi a primeira? Foi a primeira.
uma experiência para mim muito assustadora, porque cresci com um pai a fazer maratonas. Meu pai fez 24 maratonas. Ei. E, portanto, sempre ouvi falar das dificuldades que se tem a fazer maratonas. O que é que sentiste naquele momento? Aquele momento, naquela fotografia que eu estava a olhar para baixo, foi o culminar de pensar, não me acredito que ao fim destes anos todos eu finalmente consegui fazer a maratona, porque assim, por muito que a pessoa não tenha o bichinho das maratonas, eu acho que qualquer pessoa que corre tem lá eu acho que uma sim. centelha, Mas um sei brilhozinho que- que Mesmo queria quem não fazer. corre, eu adorava ter Mas essa sei que não capacidade. fizeste isto por opção. No ano anterior eras para fazer, mas estavas, Era. não estavas preparada e não foste. Foi. Eu quis fazer como homenagem ao meu pai, que teve um acidente e caiu de um telhado de 6 metros de altura e partiu-se todo. E, portanto, desde essa altura ele anda de muletas e não pode correr. E, portanto, eu em 2013, numa altura que ele estava a passar muito complicada, eu decidi prestar-lhe homenagem e mostrar-lhe que ele é um lutador e que, portanto, e como lutador que ele é e que me incutiu também esse sentimento, que eu ia conseguir ultrapassar todas as minhas limitações e que eu sabia que me ia custar, eu sabia que ia ser difícil, mas quis demonstrar-lhe que ele tinha que lutar, que eu também ia lutar para fazer uma maratona. Portanto, aquele momento de passar Deve ter sido. foi uma emoção muito grande, foi um pensar que eu tive muita gente a dizer que eu ia conseguir, mas tive muita gente a dizer que eu não ia conseguir fazer a maratona. Portanto, foi uma luta muito grande para mim, o conseguir manter-me forte psicologicamente. Porque é isso que faz a diferença, não é? Eu acho que não é o fisicamente. A certa altura Não. o que conta, eu acho que é a parte psicológica. Psicológica, é muito importante. A corrida a mim mudou-me radicalmente a vida, não só pela parte física, que sim mudou muito, mas também a minha forma de pensar, a minha forma de estar na vida, porque acho que nos torna mais forte, a gente fica ciente daquilo que somos realmente capazes de fazer e isso torna-nos imparáveis. O facto de ser difícil também nos atrai muito. Se fosse fácil não fazíamos, certo? Certo. O Rui disse-me uma vez, quando fiz os 28 km a treinar para a maratona, e ele fez o treino comigo, porque eu estava assim com um bocado Rui Pinho. receosa, assim, eu gosto muito dele. E ele foi muito porreiro, ele viu que eu estava com medo de fazer e foi fazer o treino comigo. E eu cheguei a uma altura que comecei a quebrar, comecei a sentir vontade de caminhar. E disse, ai Rui, eu vou ter que caminhar. E ele olhou para mim e disse, olha, tu achavas que fazer uma maratona que é fácil? Se fosse fácil toda a gente fazia, anda lá, vais agora caminhar. Claro. E realmente a verdade é que é isso, o facto de a gente fazer uma coisa que é difícil e que não é que custa, dá-nos a sensação de que somos invencíveis. E quantas vezes corre por semana, Susana? Eu tenho uma dificuldade com a corrida que acho que todos nós que corremos por prazer temos, que é, eu tenho dificuldade em parar de correr, ou seja, eu facilmente chego a correr os 6, 7 dias por semana. Sério? Só que tenho em casa o meu pai que me diz, olha lá, esta semana estás aí todos os dias, tens que fazer uma folga, tens que dar descanso ao corpo, que também é importante. Portanto, eu facilmente corro 6, 5, 6 dias, 7. Quanto tempo? Ou quantos quilómetros? Eu vou variando, tento fazer sempre ideias que o meu pai me foi passando à medida que eu fui crescendo, tento sempre alternar treinos longos com treinos curtos. Portanto, os longos para mim são os 15, 20 km e os curtos, eu abaixo de 10 confesso que já não sinto grande prazer. Já me parece que nem vale a pena sair de casa fazer os 10 km. Portanto, confesso. Mas deixa aqui um convite. Força de Maria. vontade, resiliência, prazer na corrida. É. Não tenho prazer na corrida. Dói-me tudo, dá-me as costas, Mas dói-me a ninguém tem no lombar, início, dói-me ninguém tudo. tem É exatamente no início, isso que toda a quem é gente diz, tem? certo? Quem é que tem? Toda a Mas a gente mim diz dói-me isto. as costas, eu sou torta. Eu corro mal, desde pequenina que as minhas amigas me gostam que eu corria assim no torrinha, com as pernas para o lado. Olha, deixa um convite, Maria. Se quiser, sábados e domingos, 9h30, na entrada do parque da cidade, na entrada da Boa Vista, eu estou sempre lá. Quer chova, quer passa sal. Um dos dias é que eu percebi, a minha filha tem 13 anos e eu estava, no outro dia, peguei nela e disse assim, vamos fazer uma caminhada. E ela, eu parecia que estava com uma senhora de 100 anos a fazer uma caminhada. Ela vinha atrás de mim, ai, Raimundo, dó de burro. Eu dei embora, deixa-te de histórias, parece que tens 100 anos. E ela ali, chegou a casa, tirou-se para o... De manhã acordou sem pernas. E ela, mãe, tu não percebes, até as minhas amigas me gostam pela forma como eu corro. Olha para ela assim, ela sai mesmo a mim, mas eu vou ter que mudar isto. Vai a tempo. Vai a tempo, mas é impressionante que a geração de hoje em dia, ou começa-se desde muito pequenino a incutir o gosto pelo desporto, mesmo em equipa, que eu acho que é importante também, ou então ela vai exatamente pelo mesmo caminho que eu comecei a fazer desporto, de forma regular, aos 20 anos, aos 20 e tal. Correr em grupo e com amigos, muito mais fácil. É muito mais fácil.
muito mais fácil. Eu, durante muitos anos, aliás, eu corro com companhia há coisa de 2, 3 anos. Antes disso, corria sempre sozinha ou ao fim de semana com o meu pai. E é muito mais fácil. Nós a correr sozinhos ouvimos tudo que o corpo nos diz. Portanto, qualquer dor na unha, a gente E ouvias também o que não querias de algumas pessoas que passavam. ouvia. A Muita sério? gente a meter-se comigo. A meter-se da má forma. Os corredores eram os únicos que me davam muito incentivo. E, aliás, eu sou muito conhecida no meio da corrida, digamos assim, porque toda a gente, quando me via correr, não sei se pronto, pela minha estrutura, toda a gente me dava força e fazia-me um sinal a perguntar se eu estava bem. Eu dizia que sim, as pessoas lá seguiam. E, portanto, os corredores apoiaram muito. Mas as pessoas que não eram corredoras só abriam a boca para deitar abaixo. Ah, sério? Muita gente, homens, até parece mal uma mulher ainda por cima gorda correr, não é? Até parece mal eles passarem por nós e não dizerem nada. Mas até as mulheres, as pessoas de mais idade, mandavam bocas, toda a gente e mais alguém. Tristeza. Muito mal. Houve altura, é assim, dependendo da minha disposição. Se eu estiver bem disposta, eu faço conta que no ouço e tal, e sim. Sim, mas há dias que apetece chegar Há lá dias e que estão mal disposta e... Então é que se ele tropeçasse na próxima... Corre-lhes mal é porque eu vou todos os dias para ali e eles mandam a boca, e não é? E no dia seguinte eu estou lá, portanto, no dia seguinte, quando os vejo à distância, já estou preparada com uma resposta aquilo para que- eles. Pronto. Vês, não há nada que pare esta mulher. Nada, nem bocas, nem pelos, nem nada. Toda a gente recebe. É muito triste. É triste. É triste É isso. triste pensarmos. É muito triste. Mas que ultrapassa-se. Está bem, mas não devia, essas pessoas deviam Claro que ter não. vergonha na cara, Claro que dar um não. espelho em casa. Claro que não. Bem, Vítor, correr por prazer sempre, já percebi que a Susana corre, eu não corro. E vamos fazer um programa, nós a chegar aqui a correr com a Maria. Vamos. A Maria, é só uma questão de começar. Já vi começar por muito, muito menos. Muito menos. Sim. Ainda bem que há pessoas que acreditam. Mas o mais importante é Maria acreditar. Dois. Muito obrigada aos dois. Obrigado. É um prazer. Susana, parabéns. Obrigada. hein? E se eu passar por si alguma vez na rua e se estiver a correr, a boca que eu mandar é uma boca para mim, de vergonha na cara. Vou dizer, devia estar consigo.